Hoje, dia 1º de julho de 2022, nós começamos o mês ainda com o mini índice de agosto e até mais ou menos o meio do mês. Ele tem um vencimento, deve ser no 15º dia útil do mês, no meio do mês ele tem vencimento e eu não estou lembrado agora qual é. Mas hoje o mini índice continua apresentando momentos assim muito certeiros para realizar as operações, utilizando o setup do Príncipe de Nova York, do Rodrigo Cohen, e de maneira remunerativa, sem desagradar o investidor. Nós tivemos novamente 6 sinais de entrada, né? 2 sinais de compra e 4 sinais de venda até as 16 horas, extremamente positivos, né? E assertivos para poder realizar as operações. Lembrando que as operações elas têm uma regra inicial que é trabalhar com poucos contratos até adquirir confiança no processo e dominar as características do setup, das indicações, porque uma vez ou outra pode surgir alguma indicação equivocada, né? Falsa, e a pessoa tem que ter um certo domínio sobre a estrutura de apresentação gráfica para entender isso ou deixar, e eu até entendo que deixar ir para o stop loss é a melhor alternativa, porque você, colocando um stop loss de 250, ele raramente vai ser atingido quando surgir o sinal. Nós conseguimos perceber isso pela própria condição gráfica a posteriori, né? Quando os sinais são apresentados, e uma ou outra vez você pode ser pego no stop loss, e isso é uma coisa normal, né? E trabalhar na primeira entrada com 100 pontos, né? E no começo trabalhar sempre com 100 pontos, e vai aumentando esses 100 pontos para 200 pontos, com o transcorrer do tempo e o domínio do processo, né? Então nós tivemos aqui, logo no início do dia, né, no período da manhã, logo no início do dia, um sinal de compra, né? E esse sinal de compra resultou em 275 pontos, né, saindo no topo, com a posição de stop gain nos 100 ou 200 pontos, teria dado resultado positivo para o operador. Depois, mais ou menos no meio do dia, nós tivemos um sinal, nós tivemos aqui 4 sinais aqui falsos, né? Mas eles foram sinais falsos que poderiam ter sido barrados no próprio desenvolvimento da estrutura gráfica, né? Se tivesse entrado aqui, teria pego a oferta, né, de venda, né? E poderia ter saído aproximadamente nesse ponto aqui, né? Seria uma entrada que ainda resultaria aí numa quantidade de pontos positivos, né? Nós podíamos ver aqui, quer ver? Qual seria o resultado dela? Ops, eu vou afastar aqui esse... Nós teríamos tido aqui 207 pontos, né? Com uma entrada de 200, ela teria tido um stop gain aí, tinha pego o stop gain e a pessoa teria saído bem, né? Depois ela caminha para cima, se tivesse entrado novamente aqui
teria atingido o stop, porque esse movimento aqui, ele foi de 441 pontos, né? Teria pego o stop, né? Um stop, geralmente eu ponho stop de 100 pontos, né? Mas essa entrada teria sido muito feliz, porque foi um dos movimentos mais longos de queda, né? Teria entrado nessa posição. Esse movimento aqui tentou buscar o stop loss aqui, mas não alcançou, né? Porque nós podemos também checar isso aqui para ver o resultado desse movimento. Esse movimento atingiu 182 pontos, né? Para 200 ou 250 pontos ele teria caído antes, né? E foi um movimento que totalizou 993 pontos de ganho, né? De queda numa entrada de venda nessa posição. Toda a estrutura estava favorável, né? Estocástico também favorável. Eu tenho observado muito essas condições. E o ponto de mínima desse movimento, ele abre novamente com um sinal de compra, né? Que resulta num ganho de 753 pontos, né? E quem tivesse posto 100 ou 200 pontos aqui com stop gain, teria feito os 200, teria feito 200 aqui, mais 100 aqui, a primeira entrada, isso são 500 pontos, né? E já é uma estrutura extremamente favorável, dependendo do número de contratos envolvidos, né? E depois, no meio da tarde, o mini índice apresenta novamente um sinal de venda. Esse sinal de venda resulta em 112 pontos, né? Mas ele não volta para poder pegar um stop loss, e isso facilitaria sair mais ou menos nessa posição aqui, né? Sair nessa posição. O telefone acabou entrando aqui num sinal aqui do YouTube, mas aí nós tivemos o quinto sinal de venda também, né? Foi um sinal de 135 pontos, a mesma característica, entendeu? Esse candle aqui já demonstrava uma certa preocupação com a possibilidade de queda integral, né? E ele favoreceria a saída exatamente nesse candle aqui, né? Teria pego aqui os 100 pontos com tranquilidade, 100 e poucos pontos, né? E no final do dia, antes das 16 horas, nós tivemos um outro sinal de venda de 253 pontos no stop gain no stop gain de 200 pontos. Nós teríamos feito esses 200 pontos. Então, essas são as condições que a gente vem ao longo desses últimos dias demonstrando da solidez do Príncipe de Nova York em apresentar os momentos precisos de entrada, né? Dar os sinais de compra e venda de uma forma extremamente precisa, né? E que, se a pessoa não for muito gananciosa, ela tem uma chance muito boa de fazer operações, realizar operações ao longo do dia, né? Operações sempre positivas, né? Então, hoje o dia foi um dia bom, né? Apesar que eu tive que fazer uma pequena viagem e acabei não operando tanto,
esperei só no fim do dia, mas foi um dia bom, um dia de resultado, né? E esses dias a gente tem que realmente comemorar, né? E era exatamente o que nós tínhamos para hoje. Eu espero que esse trabalho esteja agradando as pessoas do grupo, pois o trabalho tem sido feito para o grupo, né? Que esteja agradando as pessoas do grupo e que nós possamos continuar fazendo e demonstrando a solidez dessa ferramenta que nós escolhemos para fazer as nossas operações, né? Eu desejo uma boa noite a todos, né? E fique com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser, né?